A luz da manhã cortava através das janelas do chão ao teto do escritório da cobertura como uma lâmina cortando seda. Mas dentro daquela cobertura, uma mulher estava morrendo não fisicamente, mas profissionalmente. Seu império estava desabando, e apenas uma pessoa na Terra podia salvá-la. Victoria Chen estava sozinha em seu escritório de 3,2 bilhões de dólares, olhando para a tela do computador. Suas mãos tremiam. O algoritmo que a tinha feito lendária, aquele que a tinha transformado de mãe solteira, divorciada na mulher mais poderosa da tecnologia de Seattle, estava quebrado. Silenciosamente quebrado. Catastroficamente quebrado. E ela não tinha a menor ideia de como consertar. O que ela não sabia era isto. A resposta já estava no prédio. Estava limpando os pisos. Estava usando um uniforme de zelador. Era invisível para todos menos para ela. E quando um zelador negro e solteiro entrou naquele escritório e mudou tudo sua vida, a vida dela, a vida de seu filho, ninguém viu isso chegando. Esta é a história de como um homem foi de ninguém para alguém. Esta é a história de como um segredo foi decodificado. E esta é a história de como tudo mudou. Marcus Webb tinha sido invisível por tanto tempo que quase tinha esquecido como era ser visto. Aos 44 anos, ele se movia pelo mundo como um fantasma presente, mas despercebido. Eficiente, mas inexpressivo. Suas mãos eram calejadas do cabo do balde de esfregação. Suas costas doíam de se inclinar sobre pisos que outras pessoas atravessavam sem o ver. Ele tinha estado limpando o 47-grau andar da Meridian Capital por 2 anos. Durante esse tempo, ele tinha memorizado os rostos dos executivos, os ritmos de suas conversas, as pequenas coisas desesperadas que faziam quando pensavam que ninguém estava vendo, mas ninguém tinha jamais perguntado seu nome. Seu nome era Marcus Webb. Ele tinha uma filha chamada Zara, que tinha 12 anos. Era brilhante além da medida, e estava crescendo em um apartamento tão pequeno que seu quarto era pouco maior que um armário. Ela estava se tornando uma mulher que ele mal conhecia, porque no momento em que ele voltava de seu turno noturno, ela já estava dormindo. E no momento em que ela acordava, ele já tinha partido. Esta era a matemática da sobrevivência. Trabalhe mais, veja menos. Forneça mais, conecte-se menos. Era uma equação que fazia sentido nas horas escuras da madrugada, quando Marcus sentava sozinho na cozinha deles, bebendo café morno e tentando não pensar em quem ele costumava ser. Ele costumava ser alguém. Era isso que mais doía, não o que ele tinha perdido, mas que Zara nunca saberia o que ele tinha sido. 10 anos atrás, Marcus Webb era um engenheiro sênior de software em uma startup em São Francisco. Ele liderava equipes. Ele tinha escrito código que empresas elegantes queriam comprar. Ele tinha ficado em pé em salas cheias de pessoas brilhantes e se mantido firme. Ele tinha uma esposa chamada Jasmine, que ria facilmente e preparava jantares de domingo. Ele tinha uma filha que ainda não tinha nascido, mas que ele já podia sentir chutando dentro de sua mãe. Então, Jasmine ficou doente. Começou como algo pequeno: fadiga, perda de peso, uma tosse persistente. No momento em que encontraram o câncer, ele já tinha se espalhado demais. Os tratamentos eram agressivos e caros, e, em última análise, fúteis. Marcus viu sua esposa desaparecer polegada por polegada. Ele segurou sua mão em hospitais que cheiravam a luz fluorescente e desespero. Ele sussurrou promessas que não podia cumprir. Zara nasceu 3 meses antes de sua mãe morrer. Depois da morte de Jasmine, depois do funeral, depois que as contas médicas tinham consumido cada centavo que ele tinha economizado, Marcus tentou voltar ao trabalho. Mas ele não conseguia se concentrar. O código que uma vez tinha se sentido intuitivo se tornou uma linguagem estrangeira. As reuniões se sentiam como performances de normalidade que ele não podia sustentar.
Seu chefe de equipe, um homem bom, simpático, eventualmente teve que deixá-lo ir. Isso foi 7 anos atrás. Desde então, Marcus tinha trabalhado em trabalhos de limpeza, postos de gasolina, prédios de escritórios, restaurantes na hora do fechamento. Trabalho que exigia interação mínima, expectativa mínima, oportunidade mínima de fracasso. Zara tinha crescido com um pai que era presente, mas ausente, ali, mas inacessível, vivo, mas não vivendo. Ele tinha feito uma escolha. Invisibilidade pela estabilidade. Silêncio pela sobrevivência. Mas enquanto ele limpava o 47-grau andar da Meridian Capital, naquela noite, a mesma noite em que Victoria Chen estava sentada em seu escritório, vendo seu império desabar, algo se moveu. Ele viu algo na tela do computador dela. Uma linha de código. Depois outra. Ele não tinha escrito código em 7 anos. Mas a memória muscular ainda estava lá, enterrada nas partes de seu cérebro que se recusavam a deixar ir de quem ele tinha sido. E o que ele viu naquela tela fez sua mão apertar o cabo do balde. O algoritmo era elegante. Era também fatalmente falho. Marcus ficou no corredor, olhando para aquela tela, e sentiu algo acordar dentro dele. Algo que ele pensava que tinha morrido com sua esposa. Era a sensação de saber algo, de ser capaz de ajudar, de importar. Ele se disse que não falaria. Ele tinha aprendido essa lição bem. A invisibilidade era mais segura. A invisibilidade significava sem fracasso, sem decepção, sem expectativa. Mas ele viu Victoria esfregar seu rosto. Viu-a se inclinar para trás em sua cadeira e fechar os olhos. E ele pensou em Zara, sozinha em seu pequeno apartamento, fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, esperando por um pai que era sempre muito cansado, muito quebrado para ser a pessoa que ela precisava. Ele pensou: e se eu estiver errado? E se a invisibilidade não for proteção? E se for apenas outro tipo de morte? Marcus colocou o balde de lado. Ele entrou no escritório de Victoria. O problema, disse ele calmamente, sua voz firme apesar do terremoto em seu peito, está na profundidade de sua recursão. A cabeça de Victoria se virou tão rapidamente como se ela tivesse sido atingida. Seus olhos, que tinham estado vazios momentos antes, de repente se focaram. Ela se levantou tão rápido que sua cadeira rolou para trás. Quem é você? Ela exigiu. Marcus Webb. Eu limpo este andar. E você sabe código. Não era uma pergunta. Marcus acenou com a cabeça. Eu costumava. Há muito tempo. Victoria o estudou por um momento, realmente o estudou. De uma forma que ninguém o tinha olhado em anos. Ela viu o uniforme do zelador. Ela viu as mãos calejadas. Ela viu algo mais também. Algo invisível para a maioria das pessoas. Mostre-me, ela disse. Assim, Marcus Webb se sentou na cadeira de Victoria Chen, algo que fez suas mãos se sentirem erradas, fora do lugar, como se estivesse usando roupas que não lhe pertenciam. E puxou seu código. Seus dedos encontraram seu ritmo. 7 anos era muito tempo, mas a lógica ainda estava lá, aninhada nas partes mais profundas de seu cérebro. Ele rastreou o problema. Mostrou-lhe o loop recursivo. Explicou a correção com uma voz que não vacilou, embora seu coração estivesse martelando. A função está chamando a si mesma infinitamente, disse ele, apontando para a tela. Cada transação adiciona outra camada à pilha de chamadas. Overhead de memória se acumula até que o sistema falhe silenciosamente. Você está perdendo dados em lugares onde não tem nenhuma maneira de rastreá-lo. Como você conserta? Perguntou Victoria. Você não usa recursão, disse Marcus. Você usa um sistema baseado em fila em vez disso. Limpe o cache aqui. Implemente tratamento de erros adequado. Adicione registro para que você possa rastrear falhas. O algoritmo será estável. Quanto tempo? 3.
talvez 4 horas. Victoria ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse: faça. Então, Marcus Webb, o zelador invisível, se sentou naquela cadeira cara, enquanto a mãe bilionária solteira caminhava por seu escritório e o observava trabalhar. Ele fez as mudanças. Seus dedos voavam pelo teclado com uma velocidade que o surpreendeu até mesmo. O código fluía como memória muscular, como se suas mãos estivessem se lembrando de uma linguagem que seu cérebro tinha tentado esquecer. À 1 da manhã, o algoritmo era estável. Às 2 da manhã, ele tinha executado cada teste que podia pensar. Às 3 da manhã, Victoria estava olhando para as somas de verificação verdes, percorrendo sua tela, vendo seu império se reunir. Está funcionando. Ela sussurrou. É estável. Marcus corrigiu. Vai aguentar. Victoria se virou para ele. E ele viu algo em seus olhos que ele reconheceu o olhar de alguém que tinha estado se afogando e, de repente, encontrou terra firme. Onde você aprendeu a fazer isso? Ela perguntou. Stanford. Depois trabalhei em uma startup em São Francisco por um tempo. Engenheiro sênior. Liderava uma equipe de 15 pessoas. E agora você limpa pisos. Não era uma acusação. Era simplesmente uma declaração do impossível. Sim, disse Marcus. Por quê? Ele a olhou diretamente pela primeira vez. Porque minha filha precisava de um pai mais do que o mundo precisava de outro programador. A expressão de Victoria mudou. Ela amoleceu de uma forma que a fez parecer mais jovem, mais humana, menos como uma CEO, e mais como uma mulher que entendia a matemática terrível do sacrifício. Sua filha. Ela disse. Quantos anos? 12. Victoria acenou lentamente com a cabeça. Ela se sentou na cadeira ao seu lado. Eu tenho um filho. 14 anos. Perdi sua festa de aniversário no mês passado, porque eu estava fechando um negócio em Singapura. Perdi o aniversário do meu próprio filho, e eu nem percebi até 3 dias depois. Marcus não disse nada. Ele tinha aprendido que às vezes as pessoas não precisavam de conselhos, elas precisavam de permissão para admitir que estavam se afogando. Qual é o nome de sua filha? Perguntou Victoria. Zara. E ela sabe que você era um engenheiro sênior? Não. Disse Marcus. Eu não contei a ela. Eu não queria que ela pensasse no que perdemos. Victoria se levantou e caminhou para a janela. Bem abaixo, Seattle se estendia em uma grade de luzes. Era a visão de alguém que tinha conquistado o mundo e o encontrado vazio. Volte amanhã, disse ela sem se virar. Eu vou precisar de sua ajuda. Não como um zelador, como um engenheiro. Eu não acho que começou Marcus. Eu não estou pedindo o que você acha, interrompeu Victoria. Estou dizendo o que vai acontecer. Você consertou meu algoritmo em 4 horas. Você é um engenheiro sênior nesta empresa agora, a partir de amanhã. David Shen é meu VP de engenharia. Ele vai cuidar da papelada. Você vai se reportar diretamente para mim. Marcus sentiu o chão se mover sob seus pés. Isso não é. Eu não posso. Apenas você pode, disse Victoria, se virando para enfrentá-lo. E você vai. Porque eu não sou a única que precisa ser salva aqui. Sua filha precisa saber quem seu pai realmente é. E eu acho que você precisa se lembrar. Na segunda-feira seguinte, Marcus Webb caminhou pelas portas dianteiras de Meridian Capital usando um terno que não se sentia como sua pele. O guarda de segurança não o reconheceu. Ou melhor, o reconheceu de forma diferente. Não como o homem com o balde, mas como alguém que pertencia a este lado da mesa. Seu crachá dizia: Arquiteto Sênior, ACU, Engenharia de Software. Zara tinha chorado quando ele contou a ela sobre o trabalho. Não lágrimas de felicidade. Lágrimas confusas,
lágrimas assustadas. Pai, o que isso significa? Ela tinha perguntado, sentando-se na beira de sua cama em seu pequeno apartamento. Significa, ele tinha dito cuidadosamente, que estou voltando a fazer o trabalho que amo. Significa que finalmente posso levá-lo para comprar aquele computador que você sempre quis. Significa que seu pai vai tentar ser a pessoa que você merece. Ela o tinha abraçado então, e ele tinha sentido algo dentro dele que tinha estado morto por 7 anos de repente voltar à vida. A primeira semana de volta ao mundo do código quase o destruiu. Ele estava 17 anos fora da prática. As linguagens tinham evoluído. Os frameworks eram novos. O ritmo era implacável. Ele se sentava em reuniões com engenheiros metade de sua idade que falavam na velocidade da luz. E ele se sentia antigo, lento, obsoleto, mas Victoria acreditava nele. Ela se sentaria ao lado dele durante essas reuniões e quando ele hesitava, ela o olhava com uma expressão que dizia: "Eu sei do que você é capaz. Eu vi você trabalhar. Eu sei que você ainda está aí." Então, ele ficou. Ele aprendeu. Ele se empurrou além do medo, que gritava que ele não pertencia, que tinha se afastado demais, que era apenas um zelador fingindo ser um engenheiro. No final do primeiro mês, Marcus tinha redesenhado 2 sistemas críticos. No final do segundo mês, ele tinha identificado e corrigido uma cascata de vulnerabilidades que tinham estado ocultas na infraestrutura da empresa por anos. No final do terceiro mês, engenheiros jovens estavam o procurando por conselhos, perguntando como ele pensava sobre problemas, como ele arquitetava soluções. E algo mais aconteceu. Algo que nenhum deles planejou. Victoria começou a convidá-lo para almoçar. Não almoços de trabalho com a equipe. Almoço, apenas os 2 deles, em um restaurante tranquilo com vista para a água, falando sobre coisas que não tinham nada a ver com código. Ela lhe contou sobre sua infância, uma mãe que media o amor em realizações, um pai que estava sempre viajando, uma família onde emoção era uma fraqueza a ser superada. "Decidi jovem", disse Victoria uma tarde, seus dedos envolvidos em uma xícara de café, "que se não podia ter amor, eu teria controle. Eu teria poder. Ninguém podia me ferir se eu fosse intocável." Marcus ouviu. Ele entendia aquela lógica completamente. Ele tinha vivido dentro daquela mesma fortaleza. E então, construí Meridian Capital, continuou Victoria. E eu era poderosa. E eu era intocável. E eu também estava completamente sozinha. Meu filho me odeia. Meu ex-marido me compadece. E eu esqueci como é ter alguém realmente se importar se estou bem. Ela o olhou. "Mas então, você apareceu. E você também era quebrado. E você não fingiu o contrário. Você apenas existiu, em sua dor. E de alguma forma isso foi mais corajoso do que qualquer coisa que eu já fiz." Marcus encontrou seus olhos. A luz pegou a água lá fora e jogou padrões em seu rosto. "Eu acho que você está confundindo visibilidade com coragem." "Não", disse Victoria tranquilamente. "Eu acho que você está confundindo invisibilidade com segurança." "Não é seguro, Marcus. É apenas solitário." Naquela noite, Victoria o convidou para sua casa, um lugar moderno e bonito, com vista para o lago Washington. Ela queria que ele conhecesse seu filho, Marcus Jr. O menino tinha 14 anos, com as características aguçadas de sua mãe e uma expressão de ressentimento praticado. Ele estava esperando na sala de estar quando Marcus chegou, e algo piscou em seu rosto quando os viu juntos. "Mãe, quem é esse?" perguntou Marcus Jr., sua voz carregando a borda de um adolescente que sabia que algo estava mudando. "Este é Marcus Webb", disse Victoria. "Ele trabalha comigo. Ele vai se juntar a nós para jantar." Marcus Jr. olhou para sua mãe, depois para Marcus,
depois para a forma como ficavam um perto do outro. Eu tenho planos, disse ele secamente. Cancele-os, respondeu Victoria naquele tom que não admitia argumentação. Nós vamos jantar. Jantar em família. Então Marcus Jr. veio, relutante e distante, enquanto Victoria direcionava a conversa com a precisão de alguém gerenciando uma negociação. Ela perguntou a Marcus sobre seu trabalho. Ela perguntou a Marcus Jr. sobre sua aula de programação. Aparentemente, ele se tinha matriculado em uma, embora nunca tivesse mencionado isso para sua mãe. É interessante, disse Marcus Jr., surpreendendo a todos. Realmente o olhou pela primeira vez. Você está em tecnologia. Eu era, disse Marcus cuidadosamente. Depois parei por um tempo. Agora estou tentando novamente. Por que você parou? Marcus não hesitou. Porque a vida aconteceu. E quando a vida acontece, às vezes você tem que escolher entre as coisas que ama e as pessoas que ama. Eu escolhi pessoas. Marcus Jr. ficou quieto. Ele olhou para sua mãe, depois de volta para Marcus. Algo mudou em sua expressão, não amizade ainda, mas reconhecimento. O reconhecimento de alguém que entendia sacrifício. Isso é uma merda, disse Marcus Jr. Finalmente. Sim, concordou Marcus. Mais tarde, quando estavam saindo do restaurante, Marcus Jr. perguntou se Marcus poderia olhar para algum código em que ele estava trabalhando. Foi um pequeno momento, mal perceptível para qualquer outra pessoa. Mas Victoria apertou a mão de Marcus enquanto caminhavam para o carro, e ele entendeu. Algo estava cicatrizando. Ao longo dos próximos 3 meses, Marcus se estabeleceu em um ritmo que se sentia quase impossível, como se estivesse vivendo em uma versão de sua vida que tinha sido negada a ele por tanto tempo que ele quase tinha esquecido que existia. Ele trabalhou em Meridian Capital, e o trabalho era bom. Era significativo. Ele se sentava em pé com pessoas brilhantes e contribuía com ideias que importavam. Ele construía coisas que seriam usadas por milhões de pessoas. Ele era respeitado. Ele era visto. Mas mais do que isso, ele era presente. A cada noite, ele pegava Zara na escola. Eles iriam parar em um café e fariam a lição de casa juntos. Ele perguntaria a ela sobre seu dia de uma forma que realmente ouvia a resposta. Nos fins de semana, ele e Victoria levariam ambos os filhos a Pike Place Market ou ao cais. Marcus Jr., lentamente, incrementalmente, começou a vê-lo como algo mais que o projeto de caridade de sua mãe. E Victoria estava se tornando alguém que ele reconhecia em si mesmo. Uma pessoa que tinha finalmente se permitido ser vulnerável, precisar de alguém, admitir que controle era apenas outra palavra para medo. Uma noite, cerca de 4 meses em seu tempo em Meridian Capital, Marcus se sentou no escritório de Victoria. Seu escritório agora, embora ele ainda o pensasse como dela, e olhou para um e-mail que tinha acabado de chegar. A empresa Cloud is AI and can make mistakes. Please double-check responses.